Cada um de nós tem exemplos diante dos olhos de como certos grupos poderosos, pessoas e estruturas exercem sua influência, seu poder de forma oculta, nos bastidores dos eventos visíveis que se tornam apenas uma cortina para o público crédulo. E claro, essas forças não poderiam realizar algo assim se existissem de forma caótica. Elas são organizadas. Os agentes de segurança, grupos de poder, funcionários públicos e representantes de grandes empresas resolvem questões conversando pessoalmente com as pessoas certas, não por anúncios no avito. Simultaneamente, nas análises históricas, as teorias da conspiração são mal vistas. Porém, se a história está isenta de conspirações como um dos principais fatores, tudo ocorre por conta própria, às claras. Então, o que fazer com afirmações como "o mundo é governado por forças ocultas e sua sociedade secreta. O destino da Europa está nas mãos de apenas 300 pessoas, todas se conhecendo mutuamente"? Eles selecionam seus sucessores do próprio círculo. Essas pessoas têm os meios para pôr fim àquela forma de governo que consideram injustificada. A primeira frase é de Benjamin Disraeli, primeiro-ministro do Reino Unido, representante da elite britânica. A segunda é de Walter Rathenau, industrial, ministro das Relações Exteriores da República de Weimar e conselheiro dos Rothschild, representando a elite alemã. Na verdade, as expressões teoria da conspiração, conspiracionismo e muitas outras semelhantes foram introduzidas pela CIA dos Estados Unidos da América como parte da Operação Especial Mockingbird, que foi iniciada há mais de 70 anos. Só pense nesse número. O objetivo da operação era estabelecer o controle da CIA sobre a mídia nos Estados Unidos e no exterior, criando uma extensa rede de agentes nos principais jornais e agências de notícias do mundo, no rádio e na televisão. Mas pela primeira vez, as pessoas souberam desse programa através do livro da jornalista americana Deborah Davis, Catarina, a Grande, Katharine Graham e seu império Washington Post. O livro foi publicado há 40 anos, em 1979, e nele, pela primeira vez, foi mencionado o nome da Operação Mockingbird. O livro aborda extensivamente a proprietária do Washington Post, Catarina Graham, e seu envolvimento direto na operação. O lançamento do livro de Deborah Davis foi impactante, por ordem vinda de cima. A editora foi instruída a retirar o livro das lojas e destruí-lo. 20.000 exemplares foram destruídos, mas parte da tiragem conseguiu chegar aos leitores. Deborah Davis passou a ser alvo de perseguição. Foram publicados estudos que acusavam a autora de imprecisões e erros. Depois, o projeto foi mencionado em 2007, quando vieram a público trechos de um dossiê da CIA com mais de 700 páginas, sob o codinome Valores de Família. Informações sobre o projeto continuaram surgindo regularmente. Mas por que pássaro zombeteiro? É simples. Um dos métodos de trabalho consistia em neutralizar a atividade daqueles jornalistas que não correspondiam às diretrizes ideológicas do Comitê de Washington. Para isso, recorriam a desacreditar e ridicularizar pessoas indesejadas. O ridicularizar envolvia introduzir novas palavras no uso, dando novos matizes e significados às antigas. Um dos exemplos mais marcantes é o clichê linguístico lançado pela CIA, conspirologia. A palavra vem do inglês. Nos dicionários antigos, seu primeiro significado é segredo, para afastar jornalistas e pesquisadores do estudo das atividades de sociedades secretas, dos bastidores mundiais e de tudo o que a elite global esconde de todas as formas dos olhos do público. O primeiro significado da palavra passou a ser conspiração. Estigmatizaram aqueles que tentam revelar a verdade sobre os bastidores do mundo, algo que persiste até hoje. E apesar de as agências oficiais de inteligência negarem o uso dessas práticas, atualmente, especialistas estão convencidos de que a Operação Mockingbird nunca foi totalmente encerrada. Mas o que dirão os céticos se virem as chamadas provas? Surpreendentemente, tudo acontece de forma totalmente aberta diante dos nossos olhos. A construção de um admirável mundo novo está descrita sem nenhum segredo em várias fontes. Uma delas é o livro de Zbigniew Brzezinski, A Era Tecnotrônica, e já se passaram meio século desde a sua primeira publicação.
Brzezinski, de origem judaico-polonesa, nasceu em Varsóvia e morreu nos Estados Unidos da América. Na verdade, ele nasceu em Kharkiv, onde seus pais trabalhavam no consulado da Polônia na época e só foi registrado em Varsóvia. O auge de sua carreira política foi o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional do 39º presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Ele é autor de muitos livros, alguns dos quais foram traduzidos para o russo. Para o leitor russo, seu livro mais conhecido é O Grande Tabuleiro de Xadrez, a Supremacia Americana e seus Imperativos Geoestratégicos. Mas foi justamente a menos conhecida Era Tecnotrônica, de Brzezinski, que se tornou a base ideológica para a transição do mundo para um novo Estado. Essa transição iniciou no final dos anos 60 e início dos 70, marcando o fim da era do capitalismo industrial. Os fenômenos de crise foram a manifestação externa disso. No sistema monetário e financeiro de Bretton Woods, baseado no padrão ouro-dólar, os senhores do dinheiro estavam se preparando para o padrão dólar-papel, para remover o freio do ouro da impressora do Federal Reserve. Isso marcava o início da era do capitalismo financeiro em um mundo totalmente novo. Brzezinski entendia isso perfeitamente. Ele também sabia que o capitalismo financeiro não era duradouro, por isso olhava para um futuro pós-capitalista mais distante, elaborando um plano de ação de longo prazo para a elite mundial. Zbigniew Brzezinski era o cardeal cinzento no Conselho de Relações Exteriores, participante constante das reuniões anuais do Clube Bilderberg e mantinha relações próximas com muitos políticos proeminentes, membros da realeza e os maiores banqueiros. Sua relação era especialmente próxima com David Rockefeller, que foi quem lançou Brzezinski ao destaque. Por iniciativa desse bilionário americano, em 1973 foi criada a Comissão Trilateral e Brzezinski foi nomeado seu diretor executivo. Uma das ações de Rockefeller foi a criação, em 1968, do Clube de Roma. Rockefeller pediu a Brzezinski que desse ao Clube de Roma as diretrizes para suas atividades, e essas diretrizes foram apresentadas no livro Era Tecnotrônica. Quase ao mesmo tempo que o livro de Brzezinski, foi lançado o livro do primeiro presidente do Clube de Roma, o grande empresário italiano Aurelio Peccei, intitulado À Beira do Abismo. Brzezinski e Peccei alertavam em uníssono sobre as iminentes catástrofes, propondo ideias para evitá-las. Este foi um manifesto conjunto dos construtores de um admirável mundo novo, levemente camuflado. Ele continha ideias que depois começaram a ser reveladas nos relatórios do Clube de Roma, dos quais, durante a existência dessa organização, foram preparados mais de 50. Para maior credibilidade, muitos relatórios continham modelos de desenvolvimento mundial de longo prazo, calculados em computadores potentes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em Brzezinski e Peccei, vamos ler sobre desafios globais como a superpopulação do planeta, o esgotamento dos recursos naturais, a queda da produtividade agrícola, a poluição ambiental e as mudanças climáticas. E claro, para evitá-los, é necessário conter o crescimento demográfico, o desenvolvimento industrial e consolidar esforços para combater a crise ambiental global sob uma liderança global unificada. Posteriormente, as teses foram radicalizadas em sua redação. Redução drástica da população do planeta para 1 bilhão de pessoas, desindustrialização, renúncia voluntária dos estados à soberania nacional em prol da consolidação da humanidade, criação de um governo mundial. Brzezinski foi um dos ideólogos mais respeitados que começaram a fundamentar a globalização e o abandono do modelo do capitalismo industrial. Junto com o sociólogo americano Daniel Bell, ele propagava a sociedade pós-industrial, mas ia além de Peccei e Bell. Brzezinski defendia uma sociedade tecnotrônica, baseada em computadores e tecnologias de comunicação. Ele foi o ideólogo da sociedade digital que todos começaram a falar. Na segunda década do século XXI, Brzezinski também refletia sobre o futuro da sociedade tecnotrônica. Quando surgiu a primeira geração de computadores eletrônicos que funcionavam com válvulas, só pense nesse fato, na era dos computadores com válvulas. Em 1970, Brzezinski já escrevia sobre o campo de concentração digital.
sobre a previsão de que, em algumas décadas, o mundo chegaria à era tecnotrônica, uma ditadura em que a maioria dos procedimentos políticos atuais seriam praticamente abolidos. Ele fala das massas humanas como se fossem objetos inanimados, como objetos de observação. Na era tecnotrônica, forma-se gradualmente, passo a passo, uma sociedade cada vez mais controlada. Essa sociedade será governada por elites que não apoiarão os valores tradicionais. E em breve, será possível monitorar e controlar praticamente cada cidadão. Será possível coletar até as informações mais íntimas sobre cada cidadão e armazená-las em pastas eletrônicas especiais. As autoridades poderão acessar essas pastas diretamente, se necessário. E mais, na sociedade tecnotrônica, a tendência será reunir milhões de cidadãos isolados e desconectados em uma massa única, que será facilmente controlada e direcionada por personalidades carismáticas e simpáticas. Essas pessoas carismáticas usarão as tecnologias de comunicação mais modernas para controlar as massas, direcionando os sentimentos das pessoas e controlando seu pensamento. À primeira vista, parece que Brzezinski errou quanto às personalidades carismáticas e simpáticas. Mas quem sabe, talvez em alguns anos, blogueiros, atores e outros favoritos do público pouco exigente se tornem não apenas os chamados formadores de opinião, mas personagens políticos reais. Ou então, ao mesmo tempo, aumentarão as possibilidades de controle social e político sobre o indivíduo. Em breve será possível exercer um controle quase contínuo sobre cada cidadão e manter arquivos de computador constantemente atualizados. Dossiês que contenham, além das informações habituais, os detalhes mais confidenciais sobre o estado de saúde e o comportamento de cada pessoa. Meio século se passou, 50 anos. Hoje, com a pandemia de Covid-19, vemos como autoridades de vários países se empenham em criar sistemas para controlar o estado físico, deslocamentos, contatos e compras das pessoas. E Brzezinski também escreveu sobre isso. Se olharmos para o futuro, existe a possibilidade de controle bioquímico da consciência e manipulações genéticas com pessoas, incluindo a criação de seres que não apenas agirão, mas também raciocinarão como humanos. Porém, no fim da vida, esse arquiteto da nova ordem mundial ficou mais cauteloso em suas previsões. No Fórum Europeu de Novas Ideias, que aconteceu na Polônia em 2012, ele reconheceu o crescimento da atividade política global das amplas massas da população. Isso não permite mais que sejam controladas por uma dominação externa, como na época do colonialismo e imperialismo. A resistência incessante e sustentada por fortes convicções das pessoas, que vêm das profundezas do povo, baseia-se em seu despertar político e na rejeição do controle externo por razões históricas. Essa resistência está cada vez mais difícil de ser suprimida. O velhinho astuto lamentava que nem tudo saiu tão bem na realidade quanto planejado no livro. Aqui vai mais um pensamento para refletir. Todo mundo sabe que no aparato político de qualquer estado existem como parte integrante os chamados serviços secretos ou especiais, que se ocupam exclusivamente de conspirações, criando-as ou combatendo-as. A instalação secreta de armas nucleares soviéticas em Cuba, a troca de governo no Afeganistão, as tentativas dos Estados Unidos da América de organizar a eliminação de Castro, esses fatos históricos podem ser chamados de conspiração. Se chamarmos isso de operação secreta, o que realmente muda? Afinal, se nesse contexto trocarmos a palavra conspiração por geopolítica, muitos vão acenar com a cabeça respeitosamente. Todos os estados, através de seus serviços secretos, criam e desmascaram conspirações. Por outro lado, a cooperação entre serviços secretos de diferentes nações não é novidade. Se a principal atividade dos serviços secretos são as conspirações, podemos chamar a cooperação entre os principais serviços secretos de uma conspiração mundial? Ou então, aqui vai outra. Alguns exemplos de quando conspirações absurdas se tornaram realidade histórica, após desclassificação. Bem, por exemplo, a tentativa de controlar a mente humana. De 1953 a 1964, a CIA realizou experimentos em pessoas com o objetivo ambicioso de aprender a controlar os pensamentos humanos. Hoje, isso parece enredo de thriller hollywoodiano primitivo, mas, para os cidadãos dos Estados Unidos da América envolvidos, não havia graça alguma.
Durante esses experimentos desumanos, as pessoas recebiam substâncias psicotrópicas e psicodélicos sem seu conhecimento, sofriam privação sensorial, eletrochoques e hipnose, numa tentativa de controlar sua consciência. Chegou ao ponto de começarem a experimentar com programação neurolinguística da personalidade. O pior é que esses experimentos eram feitos sem o conhecimento das pessoas, sob o pretexto de tratá-las de várias doenças. O programa MK-Ultra, da CIA, englobava 86 grandes universidades dos Estados Unidos da América, 12 hospitais e 3 prisões. Os locais estavam espalhados por todo o país, desde a Califórnia ensolarada até o Alasca coberto de neve. Parte dos experimentos era feita em pacientes com câncer terminal, dizendo-lhes que era um novo método de tratamento. Oficialmente, apenas 2 mortes de participantes involuntários dos experimentos foram confirmadas. Não é difícil imaginar que as autoridades dos Estados Unidos da América fizeram o máximo para esconder seus crimes contra os próprios cidadãos. Ou, por exemplo, o experimento de Tuskegee. Ele durou de 1932 a 1972 e tirou a vida de pelo menos 500 afro-americanos. O objetivo do estudo era simples. Os cientistas queriam descobrir se os negros suportavam a sífilis melhor do que os brancos. Para isso, os médicos infectaram intencionalmente com sífilis 400 pacientes que, do ponto de vista das autoridades da pequena cidade de Tuskegee, no Alabama, não tinham valor para a sociedade. Entre eles estavam os moradores mais pobres dos guetos negros, pessoas com problemas com a lei e desempregados. Em 1947, a medicina venceu a sífilis, que passou a ser tratada com penicilina, mas o experimento em Tuskegee continuou apesar disso. No início de 1972, os detalhes desse projeto sujo vieram a público e estourou um escândalo. Na ocasião, dos 400 cidadãos usados como cobaias, somente 74 sobreviveram. Além disso, foi constatado que os homens infectados pelos cientistas transmitiram a doença para 40 esposas e amantes, resultando no nascimento de 19 crianças com deficiências físicas e mentais congênitas. A propriedade particular do bilionário americano David Rockefeller na pitoresca cidade italiana de Bellagio. Exatamente aqui, há 55 anos, em 1965, uma reunião fechada reuniu 2 dezenas de intelectuais, escritores e cientistas de diferentes países. Mais tarde, esse encontro foi chamado de Conferência das Condições da Ordem Mundial. Aparentemente, o dono da propriedade conseguiu convencer os intelectuais de que eles poderiam desempenhar um papel significativo na formação da futura ordem mundial. 3 anos após esse ensaio, em 1968, aconteceu um encontro oficial com a participação de 75 intelectuais em Roma, onde foi solenemente anunciado o estabelecimento do Clube de Roma. Todos os manuais e enciclopédias nos informam os nomes de 2 fundadores, os pais fundadores do Clube de Roma, Alexander King e Aurélio Peccei. Peccei presidiu o clube de 1969 a 1984. Após sua morte, King assumiu a presidência. Mas como é comum nessas comunidades, eles eram apenas gestores para que o nome do verdadeiro fundador, David Rockefeller, permanecesse nas sombras. O Clube de Roma foi um dos principais projetos na vida de Rockefeller, legalizando e promovendo a fundamentação pseudocientífica de sua ideia. Segundo os documentos do Clube de Roma, o número de membros é limitado a 100. Eles definem as prioridades das atividades do clube, propõem novos projetos e aprovam relatórios prontos. Os membros do clube, com poucas exceções, não preparam relatórios. Eles são elaborados por executores externos com base em encomendas pagas pelo clube. Os executores externos podem ser representados no clube como membros associados, que não têm direito a voto. Além dos membros efetivos e associados, há também membros honorários. Tanto os membros efetivos quanto os honorários são pessoas muito conhecidas e influentes. Nas listas mais recentes de membros efetivos e honorários estão Mikhail Gorbachev, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América Albert Gore, o proprietário Ted Turner, o ex-secretário-geral da OTAN Javier Solana e o ex-secretário da Organização das Nações Unidas Kofi Annan, o ex-presidente dos Estados Unidos da América Bill Clinton, o bilionário e fundador Bill Gates, o financista e especulador George Soros,
o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, o cardeal cinzento da política externa americana, Henry Kissinger, o príncipe belga Philippe, a rainha dos Países Baixos Beatriz, o ex-presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, e Jacques Delors. Todas essas pessoas influentes são portadoras e disseminadoras de um perigoso vírus cerebral. As ideias do Clube de Roma podem ser chamadas exatamente assim. Além disso, 35 filiais do Clube de Roma, em diferentes países, participam dessa disseminação. Para muitos, o Clube de Roma parecia e ainda parece ser uma organização internacional bastante aberta, dedicada a questões de previsão de processos socioeconômicos e demográficos no mundo. Uma plataforma onde intelectuais excêntricos se reúnem para discutir questões sobre um futuro distante. Dizem que o Clube de Roma está longe da política, que é uma organização puramente de pesquisa, mas um centro de pensamento dos quais existem vários milhares no mundo. Quase todos os centros de pensamento conhecidos estão ligados a determinados países. Eles fazem recomendações aos seus governos. O Clube de Roma é uma organização internacional preocupada com o destino de toda a humanidade, sem preferências nacionais. Há alguns séculos, um padre chamado Thomas Malthus escurecia o céu. Ele assustava dizendo que não haveria comida suficiente para todos na Inglaterra e que as pessoas começariam a morrer. Por isso, é melhor prevenir o crescimento demográfico, de preferência por meios civilizados, como a recusa voluntária de ter filhos ou a esterilização forçada. E se a redução acontecer por causa de guerras ou epidemias, isso até seria bom. A redução natural da população, devido a cataclismos, também pode ser vista como uma regulação demográfica desejável. Ou seja, em vez de aprender a usar os recursos naturais de forma inteligente e renová-los, é preciso simplesmente destruir ou esterilizar as pessoas. O ensinamento do Padre Malthus acabou sendo chamado de pregação do genocídio. Os relatórios do Clube de Roma são pregações semelhantes, apenas um pouco camufladas. O Clube de Roma é um órgão oficial que publicava relatórios e documentos totalmente oficiais e públicos que tinham como objetivo legalizar, enobrecer e embrulhar cientificamente os doces preparados com cuidado para a humanidade. Em outras estruturas, totalmente não públicas, como o Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral, o Instituto Tavistock e o Comitê dos 300. Geralmente, são os mesmos que sempre agiram secretamente e faziam questão de ridicularizar os mais ferrenhos teóricos da conspiração. Ou até mesmo criavam teorias da conspiração falsas e as disseminavam, para que os fatos reais ficassem obscurecidos. Uma das principais tarefas atribuídas ao clube era fundamentar cientificamente a política de despovoamento da Terra. Em outras palavras, a política de genocídio global. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Sobre a segunda tarefa do clube, fundamentar cientificamente a política de desindustrialização, isto é, a destruição da indústria globalmente. Bem, dizem que é preciso salvar o planeta Terra, pois o ritmo do crescimento industrial e demográfico leva ao rápido esgotamento dos recursos naturais e à poluição ambiental mortal. Nos relatórios do Clube de Roma, especialmente no relatório Os Limites do Crescimento, divulgado há meio século, em 1972, foi formulado o conceito de crescimento zero. Ou seja, tudo foi apresentado de forma totalmente aberta e pública. Como se depreende do nome da concepção, o Clube de Roma propunha interromper tanto o crescimento demográfico quanto o industrial, congelando o número da população e os volumes da produção industrial no nível que existia no início dos anos 70. Alguns acreditavam que medidas mais radicais eram necessárias, como se o crescimento zero não bastasse e fosse preciso uma solução negativa, reduzindo a população e o desenvolvimento industrial. Alguns membros do Clube de Roma propuseram e ainda propõem limitar a população do planeta a 1 bilhão de pessoas. Aparentemente, em 50 anos de existência, o clube não conseguiu alcançar taxas de crescimento zero. Em 5 décadas, a população mundial duplicou, mas os sucessos do Clube de Roma se destacam mais no setor industrial. A sociedade pós-industrial é definida como uma sociedade em que a indústria foi destruída parcial ou totalmente na economia, sendo a maior parte composta por diversos serviços. Dentre esses serviços estão saúde e educação, mas se antes eles eram oferecidos principalmente de forma gratuita pelo Estado, na sociedade pós-industrial eles se tornam serviços pagos. Além dos tradicionais serviços sociais citados, somam-se muitos outros que antes tinham um papel modesto na sociedade industrial.
Em primeiro lugar, entre esses novos serviços estão as organizações financeiras de crédito, companhias de seguros, fundos de investimento e bancos de investimento. Até mesmo a previdência tradicional está se tornando um setor de prestação de serviços financeiros, pois os fundos de pensão estão se tornando privados. Nas teorias dos ideólogos da sociedade pós-industrial, diversos tipos de serviços de intermediação, incluindo os financeiros, desempenham um papel fundamental. Além disso, há serviços no comércio, publicidade, negócios imobiliários, auditoria, avaliações de classificação, corretagem na colocação de valores mobiliários nos mercados financeiros e outros. Na sociedade tecnotrônica de Brzezinski, os setores tradicionais da indústria pesada e de transformação também estão ausentes. Lá, a principal atividade é o que hoje chamamos de economia do conhecimento ou economia da informação, que se baseia no uso de tecnologias da informação e computação. A desindustrialização, segundo o Clube de Roma, deveria abranger todo o mundo, não deveria haver exceções. Para os Estados Unidos da América, também não havia concessões previstas, e os planos para desmantelar sua indústria foram embalados em elegantes invólucros da teoria da sociedade pós-industrial. Sugeriu-se constantemente que ela deveria se tornar a primeira sociedade pós-industrial do mundo, com a indústria e a agricultura em papel secundário, e a economia predominantemente composta por diversos serviços. Antes da Segunda Guerra Mundial, a América era considerada o principal país industrial do mundo. Em 1970, já se encontrava em um estado de sociedade pós-industrial. Os setores da economia real, indústria extrativa e de transformação, energia, agricultura, construção civil e transporte, representavam menos da metade, 44,3% do produto interno bruto. A participação de diversos serviços e do comércio era de 55,7%. Em 2016, a América se tornou completamente pós-industrial. Os setores da economia real representaram 19,8%, enquanto os serviços e o comércio corresponderam a 80,2% do produto interno bruto. No processo de desindustrialização, a maioria dos países ocidentais segue de perto os Estados Unidos da América. Na França e no Reino Unido, a participação industrial no produto interno bruto é inferior a 20%, enquanto no Japão está por volta de 23%. A desindustrialização de vários países europeus ocorreu sob o lema da construção de uma casa europeia comum e da integração. No final dos anos 1980 e 1990, banqueiros da Europa Ocidental prejudicaram a indústria da Europa Central e do Báltico, alegando preservação de recursos. Foi para isso que a União Europeia foi criada. Da mesma forma, sob o pretexto de reformas e reestruturação, foi realizada a desindustrialização na Rússia e nos países que surgiram no espaço pós-soviético, assim como nos antigos países socialistas. Aliás, o fundador e primeiro presidente do Clube de Roma, Aurélio Peschel, sempre demonstrou grande interesse pela União Soviética. Na verdade, era um interesse específico. Certa vez, Peschel deixou escapar sinceramente, afirmando que os países do bloco socialista precisavam ser abertos como uma lata de conserva com a ajuda de um abridor de latas afiado. O papel desse abridor de latas afiado foi desempenhado pelos projetos da Fiat, terra natal de Peschel, que construiu a fábrica da Avtovaz em Togliatti, e pela fábrica de produção da Pepsi. Mas sobre isso, veja mais detalhes em outro episódio. O terceiro objetivo estratégico do clube tornou-se a eliminação da soberania dos Estados nacionais. O objetivo pode ser reformulado: criar condições para a globalização, a última fase do plano estratégico dos donos do dinheiro, para estabelecer seu poder no planeta. E o principal obstáculo no caminho da globalização econômica, financeira, informacional e cultural é a soberania dos Estados nacionais, que protegem sua identidade cultural e civilizacional, sua economia, seu mercado interno, seu sistema monetário e assim por diante. Tudo isso que em conjunto constitui o conceito de interesses nacionais. Já os primeiros relatórios do Clube de Roma introduziram no uso científico e político conceitos como globalização, problemas globais, sociedade global, globalismo. Esses termos já eram encontrados antes, até mesmo no século XIX, mas tinham um uso muito limitado. No entanto, a partir da década de 1970, o termo globalização popularizou-se entre cientistas, políticos e, posteriormente, na mídia.
Em 1976, a Conferência Monetária e Financeira da Jamaica removeu o lastro do ouro da impressora de dinheiro do Federal Reserve dos Estados Unidos da América. Foi nessa época que o padrão ouro-dólar foi abolido. Nessa nova situação, os donos do dinheiro precisavam de liberdade para, com a produção do dinheiro impresso em dólares, poder comprar o planeta inteiro. A globalização era necessária para isso, mas não seria possível sem eliminar a soberania nacional. O Clube de Roma forneceu a base teórica para essa eliminação. A teoria, na verdade, era bastante simples e consistia em 3 teses. Uma das principais ameaças à humanidade é a crise ecológica, a destruição final da biosfera e do habitat humano. Além da poluição extrema da atmosfera e da hidrosfera, a humanidade ainda corre o risco da morte térmica como resultado do chamado efeito estufa. Existem também outras ameaças ecológicas, o afinamento e a destruição da camada de ozônio, que protege o ser humano da radiação intensa. O sumiço de várias espécies de flora e fauna, radiações, contaminação alimentar por nitratos e substâncias químicas tóxicas. Sim, existem tantas ameaças globais que poderíamos inventá-las infinitamente. A humanidade deve mobilizar todas as forças para evitar uma catástrofe ecológica. Isso deve ser feito tanto dentro de cada país, por meio de programas nacionais de proteção ambiental, mas é melhor ainda em nível internacional, desenvolvendo a cooperação entre os estados para resolver os problemas ecológicos. A biosfera do planeta é única e indivisível. A poluição da atmosfera e da hidrosfera não conhece fronteiras. As radiações e poluições eletrônicas e radioativas também podem se espalhar muito além das fronteiras dos estados. Uma série de catástrofes tecnogênicas mostrou que o raio de seus efeitos destrutivos pode ser medido em centenas e até milhares de quilômetros. Levando isso em consideração, o desenvolvimento das forças produtivas por um determinado país deixa de ser um assunto exclusivamente interno. Daí decorre uma conclusão aparentemente natural e óbvia. A soberania nacional não é apenas um resquício tolo, mas também perigoso. Se os líderes dos estados nacionais não quiserem condenar a humanidade a uma catástrofe ecológica, eles devem abrir mão de sua soberania. Para começar, por exemplo, abrir suas fronteiras para várias missões internacionais que irão auditar ambientalmente empresas e outros objetos da economia nacional. O próximo passo: organizações internacionais recomendarão, em nome da segurança ecológica global, o fechamento de certas empresas e instalações, e depois ditar aos países o que eles devem ou não desenvolver. Por exemplo, no setor de energia, o que seria mais lógico, mas não apenas nele. E tudo isso, é claro, em nome dos interesses da humanidade. Com o tempo, nos relatórios do Clube de Roma, além da questão ambiental, foram identificados outros problemas globais, como o energético e o alimentar. O Clube de Roma busca persuadir a humanidade de que solucionar as questões energéticas e alimentares, bem como a escassez de recursos, é inviável e impossível dentro das fronteiras de países isolados. O conceito de crescimento zero, proposto pelo Clube de Roma, foi substituído depois pelo conceito de crescimento orgânico. A essência disso é que especialistas internacionais sugerem ou até mesmo ordenam ao país o que deve ou não produzir, o que deve ou não construir, o que deve ou não extrair. Os estados nacionais devem abrir mão voluntariamente de sua soberania, em prol dos interesses de toda a humanidade. Por trás dos interesses da humanidade estão, na verdade, os interesses de bancos e corporações transnacionais pertencentes aos donos do dinheiro. Para que serviu a destruição da educação? De acordo com o Clube de Roma, a implementação da primeira tarefa da política de despovoamento da Terra faz parte dos planos para a futura ordem mundial. Uma sociedade onde 1 bilhão de ouro reinará e será servido por 1 bilhão sujo. É claro que os representantes do bilhão sujo não devem ser pessoas que pensam e entendem tudo. Ele será composto por sub-humanos, biorobôs que serão fáceis de controlar. A educação técnica seria anacrônica se, conforme recomendações do Clube de Roma, fosse adotada a desindustrialização da economia. Um dos principais membros e primeiro presidente do Clube de Roma, Aurélio Peccei, em seu livro Qualidades Humanas, escrito em 1977, questionava as causas da crise iminente da humanidade.
Ao fazer isso, ele não se limitou a causas como o crescimento populacional e industrial, mas avançou para o campo da antropologia e, de forma bastante lógica, chegou à conclusão de que o inimigo da humanidade é o próprio ser humano. Portanto, é preciso reformular a natureza humana. Petchay expressou apenas a ideia geral sobre a necessidade de mudar as qualidades do ser humano. Essa ideia foi transformada em um programa chamado Mudança da Imagem do Homem. O Centro de Estudos de Políticas Sociais da Fundação Charles Kettering, na Universidade de Stanford, executou o trabalho, liderado por seu diretor, Willis Harman. Os primeiros esboços do programa foram feitos no início dos anos 70. Na preparação do relatório, intitulado Mudança da Imagem do Homem, que foi realizada na transição dos anos 70 para os 80, participaram não apenas os funcionários do centro. Eles apenas reuniam as partes separadas em um único documento. Os principais participantes do projeto foram especialistas do Instituto Tavistock, sobre o qual já falamos. Além disso, um dos participantes do projeto foi Ervin Laszlo, membro influente do Clube de Roma, autor do relatório do Clube de Metas para a Sociedade Global, de 1977, fundador do Clube de Budapeste, uma espécie de filial do Clube de Roma na Hungria. O projeto contou com a participação de membros da comunidade científica e dos serviços secretos. Por exemplo, Sir Geoffrey Vickers, alto oficial da inteligência britânica Military Intelligence, SAIS. Seu genro, Sir Peter Vickers Hall, foi membro fundador do chamado Fundo Conservador de Herança, que está intimamente ligado ao Instituto Tavistock e ao Clube de Roma por muitos laços. Outra figura do projeto foi Margaret Mead. Na época, ela era professora da Universidade de Colômbia e era apresentada como uma antropóloga de destaque. Enquanto isso, uma das principais ideias das pesquisas antropológicas dela era a tese de que a família não é uma instituição natural da sociedade. Pelo contrário, ela seria antinatural. Margaret mantinha um relacionamento informal com outra mulher. O relatório Mudança da Imagem do Homem foi entregue em janeiro de 1981 à administração do presidente Ronald Reagan. Aparentemente, as recomendações do relatório foram adotadas pela administração presidencial e pelo governo dos Estados Unidos da América, visto que a América começou a degradar-se significativamente em termos de qualidade do capital humano nos anos 80. Há um fato que, à primeira vista, parece pouco relevante. Até esse momento, Hollywood, em comédias e em outros filmes, transmitia ativamente o modelo da família americana normal, composta por pais e 2 ou 3 filhos. Mas depois, esse modelo começou a ser deixado em segundo plano. O documento era secreto, mas depois foi desclassificado e publicado como um livro chamado Conspiração de Aquário. A ideologia da despovoação do planeta e da desindustrialização da economia global, estabelecida nos relatórios do Clube de Roma, combina-se surpreendentemente com a ideologia do liberalismo econômico. A ideologia do liberalismo econômico tenta impor às pessoas a ideia de que existe uma varinha mágica chamada mercado. Mas o verdadeiro mercado pressupõe concorrência e também pressupõe que tudo deve ser vendido e comprado, inclusive que tudo deve ser pago. A educação é um dos serviços de mercado, e quem vence na competição é aquele que sabe reduzir os custos de produção de bens e serviços. O economista americano Tom Chittenberg, porta-voz da ideologia do Clube de Roma e autoridade em economia dos recursos naturais, introduziu o conceito de preço da criança, que representa a soma de todos os custos com ela até concluir a escola. Ele defende o controle do preço da criança, inclusive reduzindo gastos com educação ao diminuir sua duração e qualidade. A educação de alta qualidade é considerada desnecessária e um desperdício financeiro para a sociedade pós-industrial. Como resultado, a nova geração de crianças se tornou a primeira na história a receber uma educação inferior à geração anterior. Afinal, até então, o sistema educacional seguia em ascensão. É lógico, cada geração seguinte, em uma sociedade saudável, deve ser mais educada que a anterior, considerando a experiência acumulada até então. Esse processo natural foi revertido. É assim que o renomado acadêmico e matemático Vladimir Igorievich Arnold avaliava a crise educacional no Ocidente. Aqui, nossos líderes da educação declararam que era preciso fazer com que nossa educação fosse boa, ou seja, igual à dos Estados Unidos.
E como ficou a educação nos Estados Unidos? Os americanos, por outro lado, me explicaram que eles conscientemente lutam para que o povo seja pouco instruído, que não se interesse por ciência, por nenhuma cultura, por nada. Porque isso vai contra a sociedade de consumo. Porque se as pessoas começam a se interessar por qualquer outra coisa, além de máquinas de lavar e carros que precisam comprar novos toda semana, então elas se tornam piores consumidores. Eles começam, e mesmo que comprem, começam a comprar Van Gogh ou algum tipo de poesia, ou começam a provar teoremas, e isso é prejudicial para a sociedade de consumo, então é melhor que isso não aconteça. Além disso, querem que a população seja um rebanho obediente nas mãos de políticos manipuladores. É necessário criar um sistema educacional não europeu, mas americano, em que nada é ensinado. Esse é o seu programa no qual há vapor d'água. Isso foi feito de propósito, para que apenas os alunos de elite da Escola 57 de Moscou pudessem aguentar, e eles também acabam vindo para nós. E são eles que sabem disso. E os nossos negros nunca vão conseguir entender o seu vapor d'água que não tem gosto, nem cor, nem cheiro. Para os negros isso é inacessível, por isso esse é um programa racista que exige que haja vapor d'água. É para isso que estamos caminhando, aspirando e chamando de boa educação. Eles não podem contratar para si mesmos nem alunos, nem estudantes, nem universidades, nem institutos técnicos que cresceram na América para fazer novos aviões ou consertar os antigos. Até mesmo a Boeing só se mantém porque eles contratam imigrantes principalmente de 3 países, da Rússia, da China e da Índia. Por isso eles dizem, lemos em seus jornais que vocês pretendem adotar os padrões educacionais americanos. E pelos nossos cálculos, em 30 anos a Rússia terá uma educação tão ruim quanto a deles. Aí então não teremos mais ninguém para contratar. E então todo esse sistema tecnológico vai desmoronar, porque ele é baseado em imigrantes. Antigamente, os Estados Unidos tinham um sistema educacional de qualidade, tanto escolar quanto superior. Porém, mesmo antes da fundação do Clube de Roma, com suas propostas destrutivas e do início da globalização, esse sistema educacional já havia iniciado sua degradação. O lançamento do satélite artificial da Terra pela União Soviética, em 4 de outubro de 1957, foi um sério alerta para a América, que percebeu estar ficando para trás em termos científico-tecnológicos em relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Audiências de emergência foram realizadas no Congresso dos Estados Unidos da América para investigar as causas do atraso. Uma das principais razões apontadas foi o nível insuficiente da educação nos Estados Unidos da América, especialmente no ensino superior, particularmente nas ciências naturais e técnicas. Algumas medidas foram tomadas, como o aumento do financiamento orçamentário das universidades, alcançando certo efeito positivo. Contudo, seu efeito já estava praticamente esgotado. Por volta de 1970, a educação nos Estados Unidos passou a evoluir seguindo as recomendações do Clube de Roma. Princípios de mercado foram aos poucos inseridos no ensino superior. Tudo o que foi dito acima tem relação direta com a Rússia, que passou a viver de acordo com as recomendações do Clube de Roma. Em nosso país, nos últimos 30 anos, está ocorrendo um processo ativo de destruição do sistema educacional, tanto escolar quanto universitário. O processo teve início nos anos finais da União Soviética. É notável que o principal argumento a favor de certas decisões destrutivas era a referência à experiência dos Estados Unidos. Será que existe alguma ligação entre o Copeica e o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Vamos analisar. O surgimento da Avtovaz na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma história obscura, com raízes nos processos ocultos de decomposição da elite soviética e na formação de um projeto antissoviético, que culminou na perestroika de Gorbachev. Os contatos com a elite soviética, disfarçados de italianos, mas na verdade com a elite mundial, começaram ainda no final dos anos 50, durante o governo de Khrushchev. A liderança soviética, há tempos, planejava criar uma grande fábrica automobilística com ajuda ocidental. Os franceses da Renault, concorrentes dos italianos na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinham o apoio de Khrushchev. O acordo estava quase fechado. Naquela época, a França, liderada por de Gaulle, era soberana e independente dos Estados Unidos da América, e sua aliança com a União Soviética era perigosa para o Ocidente. E então, pouco antes de fechar o acordo, de repente, a diretoria da fábrica da Renault muda inesperadamente, e o novo chefe exige o dobro do que havia sido combinado antes. As propostas da Fiat acabaram sendo melhores e voltaram para elas. Os primeiros testes de rodagem do Fiat no CRAI de Krasnodar, em nossas estradas, mostraram sua total inadequação para a produção na Rússia.
Após 10 mil quilômetros rodados, o Fiat começou a se desfazer, com rachaduras na carroceria e suspensão quebrada. Nossos Volga GAZ21 eram mais resistentes, tinham melhor desempenho off-road e eram superiores. Os italianos e os engenheiros soviéticos começaram a aprimorar a qualidade do Fiat. Ele melhorou, agora só se desfazia após 30 mil quilômetros. Mas o principal era que os italianos concederam um crédito favorável para construir a fábrica. Afinal, a ordem superior de entrar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinha que ser cumprida a qualquer custo. No final dos anos 60 e início dos 70, formou-se a aliança entre as elites soviéticas e ocidentais, para as quais o projeto de desenvolvimento do socialismo soviético era desnecessário. Eles compreendiam que isso não seria rápido e que era necessário pensar a longo prazo, e venceram. Na União Soviética, houve a recusa do desenvolvimento, corte de financiamento para projetos e orientação para o Ocidente. O cerne das relações entre a União Soviética e o Ocidente era a ligação entre a liderança do Partido Soviético e o Clube de Roma. Ecologia, demografia, tecnologias e progresso serviam para legalizar os contatos e criar temas que possibilitavam a comunicação e a aproximação das elites soviéticas e ocidentais. Um dos temas abordados foi a participação de estruturas globais italianas e seus apoiadores na criação de uma fábrica de automóveis na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O próprio Petty confessou ao seu amigo, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Alexander Haig, que se sentia como a reencarnação de Adam Weishaupt, o criador dos Illuminati da Baviera, uma seita maçônica mística baseada no satanismo. No Ocidente, naquela época, já se discutia que a economia mundial estava dividida de forma muito improdutiva. Aproximadamente um terço dela estava fora do mercado, no chamado setor soviético. A existência do bloco socialista impedia a expansão capitalista. Era exatamente isso que Petty queria dizer quando mencionou a necessidade de abrir os países do bloco socialista como uma lata de conserva, usando um abridor afiado. Petty se esforçou bastante para envolver os líderes soviéticos em relações de mercado e contribuiu pessoalmente não só para o contrato com a Fiat, mas também com a PepsiCo. Isso foi bastante simples, pois durante 30 anos, Petty, além de outros cargos, foi diretor executivo da Fiat Motor Company. O Clube de Roma colaborava com o Mossad, a CIA e a KGB. Não é surpreendente que esse clube tenha influenciado significativamente Andropov, principal chefe da KGB, e seus inúmeros discípulos. G. Vichani, indicado por Andropov, tornou-se um ativo lobista dos interesses italianos na liderança soviética. É provável que você esteja ouvindo esse sobrenome pela primeira vez. No outono de 1972, o discreto vice-chefe do Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Germain Vichani, viajou para a Áustria para se encontrar com representantes do Clube de Roma em um castelo nos arredores de Viena e do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados, Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados. O Instituto havia sido recém-fundado, na época por Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Canadá, Japão, República Federal da Alemanha, República Democrática Alemã e outros países europeus. O Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados era visto como um projeto secreto da KGB e CIA, servindo como plataforma de negociação entre as elites capitalistas e socialistas. Vichani, de 43 anos, era a pessoa a quem a nomenclatura soviética confiou a tarefa de construir pontes entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Ocidente, sendo ele conhecido por esse grupo. Vichani era genro de Alexei Kosygin, o segundo mais importante líder soviético. Kosygin era amigo do pai dele, o tenente-general do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, Mikhail Vichani. Eles deviam a vida um ao outro. Vichani salvou Kosygin durante os julgamentos do chamado Caso de Leningrado no final dos anos 40. Por sua vez, Kosygin ajudou o velho Vichani quando ele quase foi levado a julgamento e fuzilado, junto com os vice-ministros de Lavrentia Beria, em 1953. Então, ano de 1972, em Viena, Vichani realiza negociações secretas com representantes do Clube de Roma. Se o tema das negociações se tornasse conhecido do público em geral, ou pelos opositores de contatos com o Ocidente no Kremlin, como Mikhail Suslov,
Gvishiani seria fuzilado por traição à pátria, pois as negociações tratavam da iminente dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No início, 2 cavalheiros, Petty e Lord Zuckerman, tomaram a palavra e leram para Gvishiani algo como uma informação política. Já sabemos sobre Petty, mas quem é Lord Zuckerman? Bem, aqui vai uma breve informação. Foi um cientista e conselheiro-chefe do governo do Reino Unido em ciência, especialista em anatomia e sociologia dos primatas, depois estudou os russos. Aconselhou Churchill durante a guerra. Desenvolveu o chamado Plano de Transporte, de acordo com o qual ocorreram os bombardeios da aviação britânica sobre a infraestrutura italiana e alemã. Trabalhou na não proliferação de armas nucleares e em questões econômicas globais. Continuou sendo consultor do Ministério da Defesa do Reino Unido, conciliando esse trabalho com sua atividade científica. Foi criada uma posição especial separada para ele, que foi extinta após sua morte. E o que esses 2 cavalheiros ocidentais contaram a Zermen Gvishiani? Eles disseram: a população das repúblicas eslavas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está estagnada, enquanto na Ásia Central cresce rapidamente. Simultaneamente, é a Rússia que assegura a subsistência mínima das repúblicas da Ásia Central, fornecendo-lhes subsídios enormes. No Império Soviético, ao contrário das potências ocidentais, o centro sustentava as periferias. Petty pediu a Gvishiani que apresentasse a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ao primeiro-ministro Kosygin e ao chefe da KGB, Andropov, a proposta do Ocidente. Resumidamente, ao aumentar os subsídios para as periferias, a Rússia está fadada à pobreza. A modernização praticamente não é realizada, aumentando o atraso tecnológico, enquanto a China está pronta para um avanço tecnológico. Se a Rússia, Ucrânia e Bielorrússia se libertarem das repúblicas da Ásia Central e realizarem uma modernização acelerada, então haverá espaço para a nova união em algum nicho econômico entre o Ocidente desenvolvido e a China em desenvolvimento, na semiperiferia. Caso contrário, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas inevitavelmente entrará em colapso econômico. Após negociar, Gvishiani retornou a Moscou e se encontrou com Andropov. Decidiu-se não apressar as coisas, mas antes calcular todos os riscos e benefícios que a divisão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas traria. Ficou claro que, para esse tipo de tarefa, era necessário um espaço apropriado e especialistas, economistas, cientistas políticos e sociólogos. Afinal, o MIPSA não servia para isso. Era preciso um instituto de pesquisa científica no país. O preparo desse espaço levou 3 anos e meio. Os cientistas eram selecionados com base em 2 critérios. Eles não podiam ser muito falantes e não podiam simpatizar com o sistema econômico soviético. O ideal era que fossem antissoviéticos secretos. Eles não podiam se opor abertamente à União Soviética, pois seriam rapidamente presos. E assim, no verão de 1976, começou a funcionar o Instituto de Pesquisa Científica de Sistemas da União Soviética, o NIISI, como filial soviética do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados. O primeiro diretor do instituto foi ninguém menos que Zermen Gvishiani, e ele ocupou esse cargo por 17 anos. Durante esse tempo, Gvishiani tornou-se acadêmico da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, membro do Clube de Roma, doutor honorário da Escola Superior de Economia de Praga, membro honorário da Academia Real Sueca de Ciências da Engenharia, da Academia Finlandesa de Ciências Técnicas, doutor honorário da Escola de Economia de Helsinki, membro da Academia Americana de Administração e membro da Academia Internacional de Administração. E quase todos esses e dezenas de outros títulos ele recebeu, permanecendo cidadão soviético, um cientista discreto e pouco conhecido. Levou vários anos para desenvolver a ideia detalhada da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Somente em dezembro de 1982, depois que Andropov se tornou secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e líder de fato do Estado Soviético, os trabalhos dos subordinados de Gvishiani foram sistematizados. Restava apenas apresentá-los ao Politburo e, assim, tomar a decisão política final. No Politburo, foi criada a chamada Comissão Tikhonov-Hryzhkov para preparar uma ampla reforma econômica na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que na verdade era política, e colocava um ponto final na União Soviética da forma como ela funcionava naquele momento. Zermen Gvishiani exercia a liderança científica dessa comissão.
sendo auxiliado pelos funcionários do Instituto Stanislav Chatalin e Egor Gaidar e Piotr Avin. O resultado do trabalho da comissão Tikhonov-Rishkov foi um programa de reforma econômica de 120 páginas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Hungria foi tomada como exemplo. A formação de uma nova união que previa a assinatura de um novo tratado entre as repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava estipulada no anexo ao programa. Mas não é certo que o tratado seria assinado por todos. Além das repúblicas eslavas, somente o Azerbaijão e os países bálticos poderiam integrar a nova união. E então, de repente, Andropov morre e Konstantin Chernenko, que o substitui, não tem nenhum desejo de reformar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O documento foi engavetado. Ele só foi retirado de lá no verão de 1985, quando Mikhail Gorbachev assumiu o comando do país. Agora, levando tudo isso em consideração, vamos voltar para a Avitovaz, a fábrica e seus funcionários, assim como os carros que se tornaram o sonho do cidadão soviético comum, e os construtores da fábrica não têm culpa. Eles acreditavam estar construindo um futuro brilhante, sem saber o que realmente acontecia naquele período. Mas o que está acontecendo agora é visível a olho nu. Atualmente, a Avitovaz foi entregue ao consórcio franco-japonês, os franceses deram o troco. Os estrangeiros estão produzindo os Lada na Rússia, mas bloqueiam as perspectivas de liderança mundial da marca e impedem o avanço da produção própria russa. A secundarização tecnológica da Rússia está preservada. As tecnologias de montagem de projetos estrangeiros, limite das capacidades técnicas russas atuais, viraram motivo de orgulho para a elite liberal russa. O Clube de Roma trabalhou em vão. A Avitovaz foi um dos cavalos de Troia utilizados para destruir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um canal de penetração para aqueles que se tornaram os arquitetos da atual elite russa. Todos eles falavam ao povo apenas sobre coisas boas, patriotismo, valor do trabalho pela pátria, soberania e orgulho pelo país. Acreditávamos neles na época e muitos ainda acreditam. Olhem para essa simpática aposentada. Essa é a Rainha Elisaveta. Em breve ela fará 95 anos. Porque nos últimos 20 ou 30 anos, sua aparência praticamente não muda. A internet está cheia de fotos engraçadas e memes sobre esse assunto, mas isso não é nada engraçado. Vamos analisar isso. No centro de Londres, há um monumento dedicado aos soldados e oficiais que morreram na Guerra da Crimeia, especialmente aos filhos de senhores e nobres que deram suas jovens vidas em 1854. Durante o heróico e sem sentido ataque da cavalaria, leve contra os redutos ocupados pelos russos perto de Balaclava. Por que os nobres jovens ingleses foram até os muros de Sebastopol? Esse é um tema para outro episódio. O que importa agora é o fato em si. Se a classe dominante enviava soldados do seu país para lutar em terras estrangeiras e distantes, então, nas primeiras fileiras dos ataques mais perigosos, iam os próprios filhos da nobreza. Isso era chamado de aristocracia. Uma das qualidades das pessoas dessa classe era que para elas sempre havia algo mais importante do que o medo da morte. No século XIX, um homem não podia ser considerado barão, conde, duque ou lorde se tivesse medo da morte, se não buscasse a morte em combate. Não corria ao encontro dela, como se fosse uma bela noiva. Agora vamos voltar aos dias de hoje. Há pouco tempo, a rainha da Inglaterra concedeu o título de barão ao filho de um banqueiro russo, Barão da Sibéria. Esse título foi concedido pela rainha do Reino Unido ao filho do ex-banqueiro russo Lebedev, Evgeny. Ele se tornou um lorde vitalício, ganhando o direito de ocupar um assento na Câmara dos Lordes do Parlamento Britânico. Fascinante. E será que o pai banqueiro enviaria seu filho para algum análogo moderno da Guerra da Crimeia? E por quem ele lutaria? Pelos russos ou pelos ingleses? Na verdade, não importa tanto por quem. A gente sabe muito bem que ele não pretende se expor às balas. Esse quadro é totalmente irreal, porque hoje as elites são completamente diferentes. A Inglaterra renasceu como os estados norte-americanos. E esses não mandam para a morte os herdeiros de grandes fortunas e os sucessores das dinastias de governadores e presidentes. Nem mesmo a classe média quer ir para a guerra. A América está constantemente em guerra com alguém em algum lugar. Contudo, a maioria das vagas do exército é preenchida por pessoas de bairros pobres. Já os ricos simplesmente vivem, e por um tempo suspeitamente longo.
Lembram daquele antigo presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter? Ele parece ser contemporâneo dos faraós egípcios, em uma era distinta. Ele está vivo, prestes a completar 100 anos, mas por hora tem 90 e poucos. Além disso, vários ex-presidentes, senadores e pessoas ricas também estão vivos. Mas qual é o segredo dos centenários? O que os torna diferentes? Para evitar que os fatos chocantes do final do vídeo pareçam teorias da conspiração, vamos por partes, buscando confirmações sólidas. Para começar, vamos comparar nosso barão Sibisky com mais alguém. O barão Rothschild, de apenas 57 anos, faleceu recentemente na Suíça, descrito como jovem apesar da idade. Inacreditável! A causa oficial da morte foi ataque cardíaco, mas ninguém acredita nisso. Um plebeu pode morrer de ataque cardíaco aos 57, mas os Rothschilds não morrem de ataque cardíaco aos 57. Lembram que o barão tinha conflitos nos negócios. John Rockefeller morreu aos respeitáveis 97 anos e David Rockefeller aos 102 anos, ataque cardíaco. Nem chega a ser engraçado. Nossos amigos, parentes, conhecidos morrem. Escritores, artistas morrem, atores e apresentadores de televisão morrem. Todos morrem. No ano passado, em 2020, a morte fez uma colheita especialmente grande. Estatisticamente, presidentes dos Estados Unidos da América, oligarcas, banqueiros e outros poderosos também deveriam morrer. Especialmente porque há muitos idosos entre eles. E quantos desses idosos faleceram? Já faz 2 anos que a pandemia de Covid-19 está assolando, trazendo a morte para muitos. Foram embora pessoas conhecidas, pessoas influentes e pessoas ricas, só que não as mais influentes nem as mais ricas. Parece que existe uma linha grossa, separando ainda as pessoas, mesmo que bem-sucedidas, dos desumanos, e essa linha ela está, de alguma forma, ligada à longevidade. Hoje em dia, quase tudo no corpo humano pode ser substituído, exceto o cérebro, que se desgasta por volta dos 95 anos. Transplantar o cérebro de outra pessoa em si mesmo não faria sentido, pois já não seria mais você. Uma das soluções, ao que parece, foi encontrada na digitalização. Por trás das conversas para os pobres sobre conectar à internet escolas, postos de saúde e órgãos governamentais. Bilhões de dólares estão sendo investidos no desenvolvimento de uma interface neurocomputacional, um sistema que integra o cérebro ao computador. Na Rússia, esse projeto é chamado de Neuronet e é supervisionado pela Iniciativa Tecnológica Nacional, cujo roteiro inclui abertamente tarefas como prolongamento da vida e medicina personalizada. Talvez esse seja o primeiro passo para cérebros digitais, eternos, para aqueles poucos escolhidos que mereceram a imortalidade por direito de nascimento e riqueza. Uma ilustração muito marcante desse futuro estranho é a série Carbono Alterado, na qual os mafiosos são praticamente semideuses. Eles podem comprar qualquer corpo, clonar o próprio, criar dezenas de clones de si mesmos ou até mesmo copiar sua consciência para um STACK de reserva. Esse é um mundo onde surgiu a possibilidade de transferir a consciência e a personalidade humana de um corpo ou casca para outro usando um stack. E mesmo que isso ainda seja ficção científica, hoje em dia já estamos falando de um nível de medicina tão avançado que a morte súbita e acidental praticamente se torna impossível. Só que esse nível de medicina está disponível para pouquíssimas pessoas, não apenas pelo alto custo, mas também porque certos métodos são deliberadamente aplicados em um círculo restrito. Claro, algumas dessas tecnologias para a elite acabam chegando ao público. Aqui está, por exemplo, uma startup médica que planeja combater o envelhecimento através da transfusão de plasma sanguíneo de jovens para pacientes idosos. A base disso são experimentos de parabiose, ou seja, a união de 2 ratos e a transfusão de sangue de indivíduos jovens para roedores mais velhos. Em ambos os casos, os ratos mais velhos começaram a se sentir melhor. Esses experimentos também já foram realizados em humanos. Apesar de parecer uma piada de mau gosto no estilo do Conde Drácula, coisas desse tipo têm raízes profundas na história. Na década de 1930, apareceu na Suíça um médico chamado Paul Nihens. Ele comprou uma mansão nos Alpes suíços e lhe deu o nome de Rocha Solar. E depois de algum tempo, ele já cita entre seus pacientes as pessoas mais ricas e poderosas do mundo.
entre as quais brilham os nomes do Papa Pio, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Somerset Maugham, Bernard Baruch. Ao mesmo tempo, Paul Nihans, na verdade, não era um médico diplomado. Sua origem é incerta. Ele próprio afirmava que sua mãe era filha ilegítima do rei prussiano Frederico. Então, em que consistia o método de tratamento dele, que fazia com que os idosos rejuvenescessem tanto por fora quanto por dentro? E não se trata tanto da quantidade de anos, pois Churchill viveu até os 96, Thomas Mann até os 80, Papa Pio até os 82, Somerset Maugham até os 91 anos, Bernard Baruch até os 95. O próprio Nihans morreu em 1971, aos 89 anos de idade. Ninguém passou dos 100 anos, mas o importante aqui é outra coisa. Todas essas pessoas levaram uma vida intelectual e física ativa até a morte e não conheceram as fraquezas da velhice, como, por exemplo, a impotência sexual. Então, o método em si era simples. Órgãos vitais eram retirados de embriões de ovelhas ou vacas e administrados ao paciente em forma de medicamentos. Nihans cobrava $1.500 por cada injeção rejuvenescedora. Aí, ao final da vida, tornou-se um homem ricamente fabuloso. No entanto, o tratamento de milionários idosos com embriões de vaca e ovelha acabou sendo apenas um prelúdio. Logo, os médicos dominaram um remédio incomparavelmente mais eficaz, que era feito a partir de embriões, digamos assim, não animais. E esse é um remédio muito caro. Um 5 milésimo de grama custa cerca de $2 milhões americanos. O tema desse medicamento é muito complicado e dá para falar sobre ele em um episódio separado, mas não pode ser no YouTube, só no Telegram. Digam no Telegram se vale a pena fazer um material sobre isso. A reação de vocês será decisiva. Enquanto isso, vamos ver como eles tentam criar uma base científica até para uma diferença óbvia na longevidade. Afinal, não poderia faltar, né? Cientistas publicam pesquisas mostrando que pessoas inteligentes e ricas vivem mais do que as pobres e menos inteligentes. A inteligência e o trabalho interessante e bem remunerado ajudam a levar um estilo de vida saudável, mas isso vale para qualquer pessoa. É óbvio que aqui os cientistas claramente inverteram causa e efeito, como fizeram, por exemplo, a socióloga Linda Gottfredson, da Universidade de Delaware, e o psicólogo Ian Deary, da Universidade de Edimburgo. Sim, publicamos vários trabalhos provando que os ricos vivem mais porque são mais inteligentes desde o início. Assim, defendiam deliberadamente a desigualdade social com base na alegada superioridade genética da elite. Cada um no seu lugar. Mas os pobres não estudam em faculdades de prestígio não por serem naturalmente burros, mas porque não têm dinheiro para estudar. É isso. Basta recordar como os filhos de operários e camponeses, ao receberem educação de qualidade e se tornarem especialistas, impulsionaram fenomenalmente a ciência na União Soviética. Ou isso acontece só com a gente, é assim? Korolev era filho de professores, autor do programa espacial soviético e o autor do programa espacial americano. Werner von Braun, engenheiro do Terceiro Reich, sangue real por várias gerações, barão. O pai dele foi ministro, presidente do Reichsbank, vice-chanceler do Reich. Nós discutimos isso neste episódio. E o que você acha? Os ricos realmente vivem mais porque são mais inteligentes? A cidade fantasma de Ladlow, há muito tempo abandonada, no sul do estado americano do Colorado, foi palco de eventos sangrentos há mais de 100 anos, e é muito instrutivo analisar essa história em detalhes. No início do século XX, toda a cidade de Ladlow pertencia a John Rockefeller Filho e a sua empresa Colorado Fuel and Iron Company, ou seja, a companhia de combustível e ferro do Colorado Rockefeller. O filho recebeu a empresa do pai como presente de aniversário. Milhares de mineiros de carvão, entre eles crianças, trabalhavam por uma ninharia, que na maior parte voltava para os cofres dos Rockefeller. Suas famílias viviam em barracos construídos pela empresa e compravam mantimentos nas lojas dela. Muitos deles eram imigrantes recentes, principalmente gregos e italianos. O trabalho nas minas era infernal, com alta mortalidade dos mineiros. Nas proximidades de Ladlow, acidentes com muitas vítimas humanas aconteciam com frequência. Por exemplo, a explosão na mina.
primeiro em janeiro de 1910, tirou a vida de 75 mineiros. E em outubro do mesmo ano, 56 pessoas morreram na mina Starkville. Não havia nenhuma segurança do trabalho nas minas dos Rockefeller, e o poder no estado estava praticamente sob o controle total deles. Como eleitores, estavam registrados todos os trabalhadores, incluindo os migrantes e até mesmo os burros da companhia. Embora, é claro, isso não seja verdade. Não havia burros eleitores, havia mulas eleitoras, ou seja, híbridos de um burro e uma égua, mais resistentes e menos exigentes para o trabalho pesado nas minas. Pessoas e animais votavam conforme seus donos ordenavam. Na realidade, seus votos eram apenas registrados na coluna desejada. Os Rockefeller eram defensores do capitalismo gerencial, ou seja, deixavam todas as decisões nas mãos dos gerentes, que eram exigidos a obter o máximo de lucro a qualquer custo. Isso gerava muitos abusos. Os mineiros e suas famílias eram mantidos praticamente como escravos. Em setembro de 1913, cerca de 10 mil mineiros iniciaram uma greve exigindo melhores condições de trabalho e aumento de salário. O protesto foi liderado por representantes do Sindicato dos Mineiros, com a campanha da famosa ativista Mary Jones, conhecida como Mamãe Jones. A família de Mary Jones veio para os Estados Unidos da Irlanda, fugindo da fome. Durante uma epidemia nos Estados Unidos da América, ela perdeu o marido, que era mineiro, e 3 filhos. Quando ela já tinha mais de 70 anos, organizou uma marcha de filhos de trabalhadores da Pensilvânia até Nova York e os levou diretamente à casa do então presidente Theodore Roosevelt. Os slogans diziam: "Queremos ir para a escola, não para a mina." Na época da greve, em Ludlow, Mamãe Jones já tinha 83 anos, mas não tinha perdido seu entusiasmo. Ela foi até os mineiros e os inspirou a protestar, pelo que mais uma vez acabou presa. Até hoje, nos Estados Unidos da América, é publicado um popular jornal de esquerda que leva o nome dela. No início da greve, os gerentes da empresa expulsaram as famílias dos trabalhadores para a rua, sob chuva torrencial. O sindicato forneceu barracas. E ao redor de Ludlow e das vilas de mineiros próximas, formaram-se cidades de barracas, com a maior abrigando cerca de 1.200 trabalhadores. A empresa possuía um exército privado armado, para o qual contratou mais combatentes. Os Rockefeller tinham razão em acreditar que as autoridades do Estado estavam a seu serviço e pediram o envio da Guarda Nacional, que também ficou do lado dos patrões. Os seguranças aterrorizavam a população, mas a Guarda Nacional fazia vista grossa para isso, enquanto impedia que os grevistas parassem os fura-greves contratados pela empresa. A greve se arrastou por muitos meses, mas no dia 19 de abril de 1914 chegou o desfecho. A Guarda Nacional cercou o acampamento dos grevistas e uma metralhadora foi posicionada no penhasco mais próximo. As autoridades exigiram que os mineiros entregassem um líder, mas, diante da recusa, a Guarda Nacional atirou contra o acampamento. Vários líderes dos mineiros foram mortos. Muitos grevistas fugiram e se esconderam nos arredores, e suas famílias se abrigaram nos porões cavados no outono sob as barracas. À noite, os guardas nacionais incendiaram as barracas vazias com querosene. Como resultado, muitas crianças e mulheres morreram queimadas ou sufocadas pela fumaça. Ao saber do ocorrido, os mineiros atacaram a cidade, funcionários, fura-greves e gerentes da empresa, tomando as minas e áreas com extensão de 250 milhas quadradas. Graças aos esforços de Mama Jones e outros sindicalistas, as informações sobre o motim chegaram aos jornais, que o presidente Woodrow Wilson enviou o exército para Ludlow. As tropas separaram os fura-greves dos grevistas, mas a greve continuou quase até o fim. Em 1914, os trabalhadores conseguiram quase nada, mas vários milhares de novos membros se juntaram ao sindicato. Começou a Primeira Guerra Mundial, e junto com ela, o crescimento da indústria americana, que precisava de carvão. Em 1915, Mamãe Jones se encontrou com John Rockefeller, e as condições de trabalho nas minas começaram a melhorar. Mas depois que todo o país começou a falar sobre o massacre de Ludlow, a família Rockefeller fez mais uma coisa.
Contrataram 2 especialistas astutos em relações públicas, Ivy Lee e Mackenzie King, para tentar fortalecer sua imagem que havia sido seriamente abalada. Ivy Lee fundou um moderno setor de relações públicas e Mackenzie King, posteriormente, se tornou o primeiro-ministro do Canadá. Lee convenceu John Rockefeller Jr. a ir para o Colorado, encontrar-se lá com os mineiros, suas esposas e filhos, inspecionar as condições de trabalho e de vida, conversar com as pessoas comuns e ouvir todas as reclamações. Durante todo esse tempo, um fotógrafo acompanhava Rockefeller, e releases sobre sua interação com o povo começaram a circular nos jornais, humanizando a imagem do bilionário perante a sociedade. Desde então, os Rockefellers entenderam como é importante, se não ser, pelo menos parecer, e que uma boa assessoria de imprensa é tão importante para administrar um grande negócio quanto a habilidade de extrair o máximo dos funcionários, eliminar concorrentes ou resolver questões com políticos. Afinal, o exército burguês pode te salvar algumas vezes, mas não dá para se manter no poder por muito tempo só com baionetas. Uma das consequências do massacre de Ludlow foi o súbito interesse, não só dos Rockefeller, mas também de outras famílias de bilionários americanos, por tudo aquilo que pode garantir manchetes positivas nos jornais. O apoio às artes e à educação, sem dúvida, proporcionava uma ótima publicidade, pois o que pode ser melhor do que ver os capitães da indústria cuidando do futuro dos seus filhos e dos altos princípios morais? Atualmente, essa abordagem é considerada ultrapassada, pois o mundo mudou e os empreendedores de tecnologia cada vez menos se preocupam em parecer bondosos, tá? Se relações públicas positivas ainda lhes interessam, é apenas nos países onde lucram e pagam impostos, enquanto o resto do mundo pode se danar. Pode-se, como Bill Gates, dedicar-se à caridade no terceiro mundo, mas só enquanto isso render boas manchetes no New York Times. E de qualquer forma, é preciso saber exatamente qual lucro específico o seu investimento em caridade vai trazer. Afinal, cada dólar gasto com crianças pobres do Zimbábue deve funcionar e trazer 1.000 de volta. Por exemplo, os investimentos na Organização Mundial da Saúde devem gerar um mercado trilionário de vacinação. A história do massacre de Ludlow continua até os dias de hoje. Para Jeff Bezos, assim como para Rockefeller, 100 anos atrás, inventaram um esquema ainda mais engenhoso. A Amazon é acusada de praticar trabalho forçado em seus depósitos, onde os funcionários recebem apenas o salário mínimo. Eles são totalmente vigiados e punidos severamente por qualquer infração, como, por exemplo, ir ao banheiro fora do horário programado. Por isso, muitos médicos usaram fraldas durante a pandemia de Covid-19. Robotização da logística, onde pessoas substituíveis por máquinas já foram, e os restantes transformaram-se em autômatos. O trabalho que os funcionários da Amazon realizam é monótono e totalmente sem perspectiva do ponto de vista do desenvolvimento humano deles. Os robôs ainda não conseguem posicionar objetos com tanta precisão e são mais caros de manter do que as pessoas. Mas assim que isso mudar, a máquina vai substituir o ser humano instantaneamente. Além disso, em 2020, o aumento do lucro da Amazon, enquanto milhares de pequenos negócios iam à falência e a economia dos Estados Unidos da América caía drasticamente, passou a ser visto como um banquete em meio à peste. Tudo isso exigia uma jogada não trivial, e os profissionais de relações públicas inventaram para a Amazon algo que até Rockefeller invejaria. Eles sugeriram que Bezos utilizasse os próprios funcionários da empresa para criar uma imagem positiva da companhia. Eles deveriam usar o Twitter e outras redes sociais para isso, mas acima de tudo, o Twitter. Quanto mais curto, melhor. Mensagens curtas são mais fáceis de lembrar. Os funcionários devem escrever algo como cartas de trabalhadores, sobre como é bom trabalhar no depósito, como eles têm colegas maravilhosos e como, no geral, a vida é boa e vale a pena viver. Em primeiro lugar, as pessoas vão acreditar mais nesses relatos do que nas postagens de blogueiros influenciadores bem pagos, cuja tarefa é promover novos produtos. Em segundo lugar, essas postagens alcançarão o público-alvo, pessoas comuns, incluindo muitos futuros funcionários da Amazon. Afinal, se as tendências atuais continuarem e os pequenos e médios negócios acabarem de vez, todo mundo vai acabar trabalhando nos depósitos da Amazon algum dia. E por fim,
Isso é muito mais barato. É mais barato do que dar bolsas de caridade para estudantes, conceder subsídios para cientistas ou manter uma equipe de blogueiros. Você pode simplesmente anunciar um concurso entre os funcionários da Amazon pelo melhor tweet sobre sua vida mágica e premiar o vencedor com uma semana de férias no Caribe ou na Disneylândia. E aos outros participantes podem ser oferecidos bônus no trabalho, um lugar no depósito mais perto de casa, permissão extra para ir ao banheiro, permissão para conversar no local de trabalho. Milhares de funcionários entram no projeto e se tornam embaixadores do Centro de Autorrealização. Eles recebem de graça um soft sprinkler para profissionais de mídia, permitindo que estoquistas comuns gerenciem facilmente suas postagens e vejam os resultados. Os cálculos das relações públicas foram brilhantes. Os grupos de embaixadores começaram a tuitar ativamente sobre o bom andamento do trabalho. O sprinkler informava que alguém discutia as condições de trabalho exaustivas nos depósitos da empresa, mencionando perseguição a sindicalistas e demissão de ativistas. Quando alguém expressava negatividade sobre a Amazon, um dos embaixadores escrevia no chat: "Pessoal, vocês estão discutindo como é ruim trabalhar na Amazon, mas eu trabalho lá. Deixem-me contar em primeira mão e mandar fotos." Uma das embaixadoras, chamada Hannah, escreveu uma postagem no tópico onde estava sendo discutido um artigo negativo sobre a empresa. O post rapidamente se tornou viral. Ele começava assim: "Eu também sofro de depressão. E houve um momento em que eu quis sair da Amazon, mas depois percebi que o problema não era a Amazon, o problema era comigo. Me permitem conversar com as pessoas, mas às vezes eu mesma não quero. Agora eu tenho colegas de trabalho maravilhosos, com quem é ótimo passar os turnos da noite." De acordo com pesquisas, a campanha no Twitter elevou o nível de confiança, superando a polícia local, órgãos eleitos e até mesmo a igreja. Outras empresas imediatamente adotaram essa experiência e começaram a ensinar seus funcionários a escrever posts certos sobre seu maravilhoso local de trabalho. Até surgiu um termo para aqueles envolvidos nessa atividade: funcionários advogados. E os próprios profissionais de relações públicas consideram essa atividade a melhor alternativa aos blogueiros influenciadores altamente pagos. Os funcionários da Amazon têm alguma opinião sobre esse assunto? A opinião deles interessa à liderança da empresa, tanto quanto a opinião das mulas no Colorado que os Rockefeller registravam para votar. Atualmente, funcionários são consultados e até remunerados para participar de atividades de promoção da empresa nas redes sociais. No futuro próximo, isso será considerado parte das responsabilidades do cargo. Se há 100 anos, depois de cumprir o turno na mina, a vida do mineiro não interessava ao patrão, a não ser para tirar lucro extra vendendo sabão ou corda na loja da empresa, agora o trabalhador pertence ao dono. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Explora-se não só o corpo, mas também a alma, ou melhor, a parte cognitiva do ser humano, já que seus donos não acreditam em nenhuma alma. O massacre de Ludlow exemplifica como os patrões tratavam os trabalhadores quando não os consideravam como pessoas. Isso também é uma previsão para o futuro, um exemplo de como eles certamente agirão novamente quando voltarem a considerar as pessoas como animais. Quando não apenas filósofos e cientistas, mas também as pessoas comuns rejeitarem o conceito de livre-arbítrio, de consciência e até mesmo do próprio ser humano. Mas o resultado dessa batalha, por mais estranho que pareça, depende também de cada um de nós. Para começar, vale refletir sobre essas questões. Isso já é muito. Imagine um planeta onde um punhado de super ricos tomou posse da maior parte dos objetos de infraestrutura econômica e social. Em escala global, ela tomou posse dos chamados objetos de propriedade intelectual e se apossou da maior parte dos recursos minerais da Terra. Ela não teria nada contra privatizar todo o universo, mas para seu azar, não possuía as tecnologias para sua exploração do espaço sideral. Um dos oficiais intelectuais que servem a esse grupo, Klaus Schwab, em seu livro O Grande Reset, descreveu de forma relativamente suave os eventos que estão por vir neste planeta. E uma das etapas de tudo isso foi a privatização da natureza. Vamos ver como isso aconteceu. Na edição do final de 2021, apareceu um artigo assim:
Megacorporações globais começaram a tomar terras agrícolas na América para parar a produção de alimentos sob o pretexto de combater as mudanças climáticas. Estamos falando de empresas que começarão a fornecer serviços ecossistêmicos. Os ecossistemas são fábricas naturais que absorvem dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, processam águas residuais sujas e, como resultado, produzem oxigênio e água potável limpa. Além disso, preservam a biodiversidade e os códigos genéticos de milhões de espécies. Esses códigos genéticos serão muito necessários em breve para os super ricos resolverem suas questões nas áreas de biotecnologia e engenharia genética, sob doces conversas de que a propriedade de ninguém ou a propriedade nas mãos de sujeitos irresponsáveis cria riscos de destruição dos ecossistemas. Estão sendo criados agentes econômicos de um novo tipo que devem ser confirmados por nada menos do que a Bolsa de Valores. Esses sujeitos receberam o nome de Companhias de Ativos Naturais, Natural Asset Company. Natural Asset Company. Elas devem se tornar estruturas comerciais e obter lucro por meio da venda de bens e serviços ecossistêmicos, como a absorção de gases de efeito estufa, oxigênio e água limpa. Quanto ao patrimônio genético presente no ecossistema privatizado, empresas biotecnológicas e outras podem utilizá-lo, adquirindo uma licença para a respectiva propriedade intelectual. Já os proprietários das informações genéticas e de outros tipos relacionadas à flora e fauna selvagem só podem ser eles próprios. Todos os demais são apenas usuários, e ainda por cima, mediante pagamento. Imagine um planeta onde ouvir um passarinho na floresta só seria possível mediante uma assinatura de algum Amazon Nature. No site da Bolsa de Valores de Nova York, já existe uma página dedicada às empresas de ativos naturais. Vamos ler. NAC irá refletir o valor intrínseco e produtivo da natureza e fornecer meios de poupança baseados na vida em ativos importantes que estão na base de toda a nossa economia e tornam possível a vida na Terra. Exemplos de ativos naturais que podem se beneficiar da estrutura incluem paisagens naturais como florestas, zonas úmidas e recifes de corais, assim como terras produtivas, como fazendas. No mesmo site, já calcularam que o potencial comercial dos ativos naturais é de 125 trilhões de dólares por ano, na forma de bens e serviços ecossistêmicos globais, como sequestro de carbono, biodiversidade e água limpa. Compare esse número com o fato de que todo o petróleo e gás do mundo, em 2020, foram vendidos por apenas 4,6 trilhões de dólares. Já foram desenvolvidas metodologias para medir indicadores ambientais e convertê-los em valores monetários. Entre eles estão a venda de serviços ecossistêmicos e o capital natural. Esses indicadores complementarão os indicadores tradicionais de desempenho das empresas. A Bolsa de Valores de Nova York, no quarto trimestre de 2021, preparou padrões de listagem e informações contábeis e os enviou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América. Espera-se que no início de 2022 aprove os documentos apresentados e em 2022 os primeiros serão lançados na Bolsa. Tudo começa com a aquisição de terras, que possuem potencial para gerar serviços ecossistêmicos, uma empresa sustentável que detém os direitos sobre os serviços ecossistêmicos produzidos por terras naturais, trabalhadas ou híbridas. Por naturais, entende-se terras não afetadas por atividades econômicas ou outras atividades humanas. Terras trabalhadas são aquelas que atualmente estão sendo ativamente utilizadas. Predominantemente, são terras agrícolas. Elas podem ser requalificadas da produção agrícola para a oferta de serviços ecossistêmicos. Terras híbridas, que possuem áreas do primeiro e do segundo tipo. Uma série de bilionários já começou a comprar terras, iniciando o acúmulo de capital natural e convertendo seus ativos financeiros virtuais em ativos físicos, a terra. Nos Estados Unidos, o principal comprador de terras geralmente é chamado de Bill Gates, o maior proprietário de terras agrícolas da América. No total,
Gates possui cerca de 242 mil acres nos Estados Unidos da América, equivalente a quase 100 mil hectares. No entanto, ele não é o maior proprietário de terras no país. O primeiro lugar entre os bilionários que se especializam na compra de terras naturais pertence ao magnata da mídia John Camelon, 2 milhões e 200 mil acres de fazendas e florestas. Em segundo lugar está o fundador, Ted Turner, 2 milhões de acres, predominantemente de áreas selvagens. O fundador, Jeff Bezos, está aumentando rapidamente seus investimentos em terras. Mas esses ricaços de sobrenomes famosos estão à vista de todos. O principal, como sempre, ocorre discretamente. Afinal, um dos iniciadores de toda essa ideia de vender a natureza na Bolsa de Valores não é outro senão a Fundação Rockefeller. Entre outros investidores na transformação da natureza em ativo de bolsa, está também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o qual a Fundação Rockefeller trabalha na criação de moedas digitais, bancos centrais e identificadores digitais biométricos. Claro, a Fundação Rockefeller não divulga abertamente seu interesse nesse processo. A transformação da natureza em mercadoria é disfarçada com palavras como desenvolvimento sustentável, proteção ambiental e bem-estar ecológico. Todas essas operações específicas são praticadas pelo clã Rockefeller há bastante tempo. Desde os tempos da Standard Oil, eles aprenderam a planejar e implementar seus planos de forma cautelosa, mas eficaz. Há mais de um século, em 1911, o tribunal declarou a Standard Oil de John Rockefeller um monopólio e a empresa teve que se dividir. Apesar disso, ela manteve o controle dos preços e suas subsidiárias ainda lideram o mercado petrolífero atualmente. Após a divisão da Standard Oil, o governo permitiu que os acionistas recebessem ações das 34 empresas resultantes. Isso significava que cada uma das empresas tinha acionistas proprietários que deveriam competir entre si. Mas na prática, havia poucos incentivos para isso, e os acionistas agiam em conjunto, continuando a influenciar a formação dos preços do petróleo. As atividades deles após a divisão eram quase incontroláveis. Isso foi facilitado pela influência de Rockefeller sobre os presidentes dos Estados Unidos, da América Taft Wilson. A fortuna de Rockefeller, que possuía um quarto de cada uma das 34 novas empresas, em 1913, era estimada em 900 milhões de dólares. Ele era o homem mais rico do mundo. Agora, vamos voltar 100 anos à frente e citar estas linhas eloquentes do relatório da Fundação Rockefeller. Durante a pandemia, líderes nacionais em todo o mundo aumentaram seus poderes e impuseram regras e restrições rigorosíssimas. Desde o uso obrigatório de máscaras até a verificação da temperatura corporal em locais públicos, como estações de trem e supermercados. Mesmo depois que a pandemia passou, esse controle mais autoritário e a vigilância sobre os cidadãos e suas atividades permaneceram e até se intensificaram. Para se protegerem da propagação de problemas cada vez mais globais, desde pandemias, terrorismo transnacional, até crises ambientais e o aumento da pobreza, líderes em todo o mundo passaram a governar de forma mais rígida. Essas são palavras de um relatório de 2010, chamado Cenário para o Futuro da Tecnologia e do Desenvolvimento Internacional, preparado pela Fundação Rockefeller. Alguns, não sem razão, acreditam que isso não é apenas uma previsão precisa do futuro, mas sim um projeto cuja preparação levou uma década inteira. E em 2020, ele finalmente foi colocado em prática. Quais são os relatórios atuais que a Fundação Rockefeller está publicando? No final de abril e início de maio, a Fundação Rockefeller publicou um relatório. Um dos planos é voltado para o financiamento da vacinação e o crescimento sustentável. Em junho, seguiu-se outro relatório, um plano de ação atualizado para a vacinação global. Todos esses relatórios espalham pânico, afirmando que, para salvar a humanidade, é necessária uma vacinação em massa, que deve cobrir pelo menos 80% da população do planeta. Constata-se que a maior parte da humanidade vive em países com níveis tão baixos de bem-estar que as pessoas não têm condições de se vacinar. Não há recursos.
há um apelo dirigido aos líderes dos países ricos do Ocidente e às organizações financeiras internacionais para encontrar recursos e fornecer ajuda a bilhões de desamparados para que possam se vacinar. Mas o que motiva o interesse da Fundação Rockefeller na vacinação em massa? Podemos destacar 2 motivos. O primeiro é o dinheiro. Robert Kennedy é sobrinho do presidente americano John Kennedy, assassinado em 1963. Em seu artigo, ele escreve que as principais forças por trás e organizadoras da chamada Grande Reinicialização são justamente as estruturas de Rockefeller e George Soros. Robert Kennedy escreve sobre o cartel que dominou toda a América, Big Oil, King Coal e Big Pharma, titãs do cartel, do engano e do controle autoritário do Estado Profundo. Em sua traição mais ousada e implacável, esse cartel provocou um suicídio para a humanidade e para o nosso planeta. O plano de negócios deles representa uma ameaça real para a humanidade, escreve Robert Kennedy. Os Rockefeller estão presentes nos 3 componentes do cartel. John Rockefeller Jr. conseguiu destruir a farmacêutica tradicional, que era baseada em produtos naturais, substituindo-os por produtos da petroquímica. Ele revolucionou a indústria farmacêutica graças à cooperação com o Terceiro Reich, especificamente com a corporação. No final das contas, Rockefeller conseguiu o controle acionário, que depois se transformou em um conglomerado químico-farmacêutico alemão. Conclui Robert Kennedy. Assim, hoje o Império Rockefeller, em conjunto com o John Pierpont Morgan Chase, continua a possuir metade da indústria farmacêutica nos Estados Unidos. A segunda razão é o controle. O clã Rockefeller, já há quase 100 anos, é adepto das ideias de controle dos processos demográficos. David Rockefeller Sr. tornou-se, no final dos anos 1960, o criador do Clube de Roma, que foi criado para fundamentar, cientificamente, a necessidade de conter o crescimento e, posteriormente, reduzir gradualmente a população. Os relatórios do Clube de Roma determinaram que o número ideal de habitantes do planeta seria de 1 bilhão, sendo os demais considerados excedentes. E mesmo antes do Clube de Roma, começando com Lakhmatov em 1933, a fundação prestava apoio financeiro ao Instituto Kaiser Wilhelm em suas pesquisas de antropologia, hereditariedade humana e eugenia. No Terceiro Reich, passaram das pesquisas acadêmicas sobre eugenia para experimentos práticos em seres humanos. A Fundação Rockefeller financiou pesquisas raciais, mesmo depois que ficou claro que elas estavam sendo usadas para preparar o extermínio de judeus, ciganos, eslavos e outros Untermenschen considerados inferiores. O apoio dos Rockefeller às pesquisas eugênicas continuou mesmo após a adoção da legislação racial de Nuremberg pelo Terceiro Reich, de 1935, condenada pela Liga das Nações. Mas talvez tudo isso não tenha a ver com a Fundação Rockefeller. É só uma organização de caridade que faz o bem, cuida da saúde de cada habitante da Terra. Quanto mais pobre ele for, mais cuidado recebe. Tudo o que vocês viram não tem relação com o nosso planeta, mas sim com algum outro. Compartilhem suas opiniões nos comentários e não percam o próximo episódio no canal Cramola.